Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Fausto Oliveira mais uma vez com vocês para mais um Desenho e Notícias nessa segunda-feira, 5 de julho. Você sentiu falta de mim aí? Você que é fiel, assíduo na Revolução Industrial Brasileira, sentiu falta de mim desde sexta-feira passada? Pois é, tirei uns dias para descansar, para poder lançar o curso aqui sobre 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, do Rajun Chang, que já está lançado e você pode se inscrever agora clicando no link aqui da descrição. E, como diria o rei Roberto Carlos, eu voltei. Pois é, voltei para fazer os meus comentários todos os dias aqui, para você ter uma melhor visão a respeito do processo de desenvolvimento do Brasil e especificamente no que diz respeito à nossa indústria, que é o tema do Desenho de Notícias de hoje, dado que a Tupi, que é uma empresa tradicional, empresa brasileira de fundição, uma fundição brasileira, o que ela faz? Pega ferro, faz a fundição do ferro e transforma o ferro fundido em objetos, né, úteis para setores industriais, principalmente no caso da Tupi, em blocos de motores, que são aquelas carcaças que comportam os sistemas internos de motores, sem as quais os motores não podem funcionar. Muito bem, qual é a notícia a respeito da Tupi? A Tupi tinha a intenção de fazer um investimento mundial numa divisão de fundição da Stellantis, que é uma das maiores montadoras do mundo, fruto aí da fusão da Peugeot Citroën com a Fiat Chrysler, enfim, FCA e PSA. A gente passou a falar só assim, aí os nomes antigos já se misturaram. Mas enfim, a Stellantis é a fusão da PSA com a FCA, e aí a divisão de fundição da Stellantis ia ser inteiramente vendida para a Tupi. O nome dessa divisão é Texid. Mas aí órgãos antitrust, ou seja, controle de defesa da concorrência dos Estados Unidos, impediram a compra integral da Texid pela Tupi. E a Tupi acabou então optando por comprar apenas os ativos no próprio Brasil e em Portugal. E, em vez de desembolsar 210 milhões de euros, desembolsou 67,5 milhões de euros e com isso não terá as fundições no México, na China, na Polônia e estruturas administrativas na Itália e nos Estados Unidos. Naturalmente, tampouco terá acesso facilitado como teria aos riquíssimos mercados dos Estados Unidos, da Itália, da própria China, naturalmente, e do México, onde tem uma grande maquila, na verdade, uma indústria maquiladora, montadora, que também está no ramo automotivo. Muito bem, sendo essa a notícia, o que fica aí para a gente estudar, né, para entender melhor o processo? Algumas coisas. Uma delas é que os órgãos antitrust dos Estados Unidos, querendo ou não, impediram a transformação da Tupi numa empresa de dimensão mundial. É claro, pode ser lido como é uma coisa historicamente muito aceita, em todos os lugares do mundo é aceito, que os Estados Unidos têm uma maneira, vamos dizer assim, agressiva de defender seus interesses comerciais. Nesse momento em que os Estados Unidos estão fazendo toda uma recomposição das suas cadeias industriais, sejam as de mais alta tecnologia como as de menor tecnologia também, não deixa de ser interessante observar que a decisão de enxergar um ataque, uma possível formação de um monopólio ou de uma força de mercado que desequilibraria a concorrência, né, que a decisão de enxergar nesse negócio da Tupi tenha vindo exatamente dos órgãos antitrust, né, de defesa da concorrência dos Estados Unidos. Com isso, claro, eu que sou um desenvolvimentista, tenho sempre a tendência de enxergar as defesas dos interesses comerciais dos países predominantes, dos países centrais, como nós dizemos, sem nenhuma histeria política. Porque não se trata de fazer histeria política, se trata de tentar analisar as movimentações, tanto monopolistas quanto antimonopolistas, no comércio e nas cadeias produtivas mundiais, a partir do fato evidente, autoexplicativo, de que os países exercem poder político sobre o mundo a partir das suas cadeias econômicas, dos seus laços econômicos. E aí é uma pena que o Brasil entre sempre, né, de maneira subalterna nessas narrativas. Mais uma vez ficou claro aqui, quer dizer, havia um plano
de uma fundição brasileira de começar a entrar no mercado mundial de maneira bastante proeminente, na parte de carcaça de motor, que é um negócio que não vai morrer com a transição energética, porque afinal de contas carcaça de motor também serve para, né, motor elétrico, também serve para transmissões e outros acoplamentos, indutores, motorredutores e tudo mais, todos os equipamentos que exercem função dinâmica na metal mecânica, mas que precisam de estruturação, precisam ser unitários. Então a carcaça, que é o ferro fundido que eles fazem lá no Tupi, tem uma inserção garantida nisso aí. Então, não deixa de ser algo que se deva analisar com uma certa desconfiança, ainda que isenta de paixões, muito bem, mas com certa desconfiança, de que afinal de contas você tem uma empresa brasileira tradicional nesse negócio indo tomar lugar de uma divisão de uma grandíssima corporação, uma das maiores do mundo, nessa área, que é uma área de fornecimento de insumo, porém que para a dimensão atual da indústria brasileira seria um negócio global. Seria a formação de uma verdadeira multinacional brasileira. E aí, nessa hora, o órgão antitruste, logo de quem, aparece para brecar tudo e deixar a empresa brasileira limitada a uma atuação regional. Digo regional porque, além de ter uma atuação industrial brasileira significativa, com 2 fábricas, se não me engano, a Tupi também tem fábricas no México, onde faz a mesma coisa que faz aqui. E tem escritórios comerciais de representação do produto fora do eixo latino-americano, né? Tem escritório comercial nos Estados Unidos e tem escritório comercial na Alemanha. O que é muito diferente, é menos significativo do que ter a integralidade da operação da divisão de fundição da Stellantis, que seria uma outra dimensão de negócio, um outro alcance de mercado. Então, assim, não deixa de ser muito, né, esquisito, para usar uma palavra fácil, o que está acontecendo. E o outro problema que existe aí envolvido nessa questão da fundição é que as fundições no Brasil praticamente todas se acabaram. A Tupi é uma das últimas que restaram, em função do fato de que o Brasil tem uma das várias deformações no tecido industrial brasileiro, está vinculada ao fato de que o aço brasileiro, o Brasil tem uma autonomia produtiva de aço muito boa, muito legal. O Brasil produz muito aço. Porém, embora nem todo tipo de aço nós sejamos autônomos, nem perto da autossuficiência, embora nem acho que no aço carbono também não somos, mas não importa. O fato é que temos uma capacidade produtiva interessante, mas uma formação de mercado oligopolizada e uma proteção comercial um pouco exagerada a esse oligopólio. Isso levou a que todo o setor ajusante, ou seja, aqueles que vêm depois nessa cadeia produtiva, se desarticulassem em função da capacidade do oligopólio de marcar preço de maneira exagerada. E é curioso notar que, em paralelo, a mesma razão pela qual a Tupi não pôde virar multinacional de verdade agora, ou seja, argumentos de defesa da concorrência, não é usado no Brasil para impedir que um oligopólio do aço danifique todo o processo produtivo através de marcação de preços, né, exagerados nas cadeias de maior valor. Por exemplo, as fundições. E as fundições, se desarticulando, como se desarticularam no Brasil nos últimos 20 anos, 30 anos, isso gera um impacto muito grande, porque todo o resto da indústria metalmecânica, de equipamentos elétricos, o próprio setor automotivo também, por que não, começa a ter um incentivo a importar até mesmo aquilo que é material de pouquíssima complexidade. Quase uma commodity industrial, que são, por exemplo, os, como chama isso? Os blocos de motor. Ou seja, acabou dando quebradeira na indústria brasileira de fundição. E isso é muito ruim, isso é menos encadeamento produtivo, elas são parte das quase 40 mil fábricas fechadas, né, nos últimos anos. Então isso deu um problema muito sério dentro do Brasil. E isso poderia começar a ser revertido caso a Tupi chegasse ao ponto de virar aquilo que a WEG virou, uma multinacional brasileira de fato,
e nós pudéssemos agora, de repente, quem sabe, fazer um plano de rearticulação da fundição no Brasil. Seria interessante. Em vários termos. Seria interessante em termos de tornar o Brasil menos dependente do preço internacional, tanto da questão do aço quanto do próprio ferro fundido, uma vez que, né, não tem fornecimento para todos, então acaba tendo que importar. Seria interessante em termos de emprego, seria interessante em termos de oferta industrial, porque isso, logicamente, baixaria preços a jusante, né? Ou seja, nas cadeias adiante, e poderíamos ter uma maneira aí saudável de combater a inflação de custos que se verifica no Brasil atualmente, né? E nada disso acontecerá. E aí eu ligo mais uma vez com o fato primordial de por que não saiu a multinacional brasileira, que seria a Tupi na área de fundição. Que os Estados Unidos não deixaram. Né? Tudo isso, meus amigos, faz parte, e aí eu vou fazer mais uma propagandinha aqui, desculpando por incomodar vocês, do livro 23 Coisas que Não Nos Contaram sobre o Capitalismo. Você que está aí desse lado e entende a gravidade daquilo que eu estou falando, faça esse curso. Nesse curso eu vou explicar para você exatamente todos esses meandros e como, né, todas essas verdades que são classificadoras dos países, que dizem quem vai ser rico e quem vai ser pobre no mundo, foram cortinadas, elas passaram a se tornar quase que mitos, quando na verdade todo um elenco de coisas que nos contaram é que são os mitos. Tudo derrubado por esse livraço que está aqui, por isso eu fiz essa síntese para você poder compreender melhor o que se passa no capitalismo contemporâneo a partir de uma visão sem mitos, tá bom? Obrigado, Desenvio Notícias, volta amanhã.